ela é o primeiro objeto utilizado para codificar informações secretas. Vamos dizer que é um código criptografado, que quem sabia o jeito de estruturar, são várias rodas aqui que elas se movimentam, se vocês quiserem ver aqui, cheia de letras, né? Então, quem tivesse essa mesma roda, com os discos colocados na mesma posição que o emissor da mensagem, a partir de um código ele conseguia identificar o que queria dizer aquela pessoa. Então, imagina aí numa situação de uma guerra, numa situação de espionagem, uma situação mais tensa, né, de, enfim, riscos, o quanto que não é importante a gente saber de alguns segredos e formas de nos comunicar e formas de expandir aquilo que precisa ser feito, né? Eu passar uma mensagem para o outro que também tem um código. Então, eu usei a cifra de Jefferson com esse para fazer essa analogia, para a gente entender que a advocacia, como uma profissão, como eu disse, tão antiga, né? Que existe no mundo desde que o mundo é mundo, né? Roma, enfim, lá para aqueles lados de lá, ela tem os seus segredos. E quanto mais a gente vai dando complexidade no negócio, e eu posso dizer como uma testemunha ocular do que aconteceu na advocacia nos últimos 20 anos, foram introduzidos outros códigos secretos para que essa advocacia vá bem, para que essa advocacia faça sentido, para que essa advocacia tenha sucesso. No caso da cifra de Jefferson, ele foi criado por um presidente americano, advogado, por coincidência, que é o Thomas Jefferson, né? Cifra de Jefferson. Lá por 1795 já existia alguma coisa lá no tempo medieval que tentava fazer isso, além dos pombos correios, né, que levavam mensagem, mas acabava não sendo tão cifrada assim. E o que eu aprendi pesquisando sobre esse objeto aqui é que ele pode ser empilhado e codificado. Tá vendo esse número que está na tela? É um número só, tá? Eu vou ter que ler qual é, porque eu nem sabia como é que lia um número tão grande assim. Eu não vou ler ele inteiro, só vou ler os 3 primeiros dígitos ali, né? São 371 duodecilhões de maneiras de fazer com que os códigos aconteçam aqui na cifra de Jefferson. E eu posso dizer para vocês que quando a gente fala de advocacia, eu não sei se existem tantos duodecilhões de segredos, mas são muitos segredos que fazem toda a diferença, segredos que vão desde jeitos da gente escolher coisas, jeitos da gente executar coisas, jeito da gente se relacionar com pessoas, de se relacionar com dinheiro, se relacionar com honorários, com a nossa visão de mundo. São muitas coisas que estão encaixadas e nós somos parte principal dentro desse processo de desvendar esses segredos. Então, eu trouxe a cifra para a gente poder fazer esse pensamento. Nossa, eu estou numa profissão que hoje aceita quase 50 áreas do direito, né? Se a gente for pensar num grande escritório de São Paulo, se vocês abrirem aí o site de um Pinheiro Neto, de um Matos Filho, de um Demarest, esses grandes escritórios, são mais de 50 áreas do direito. Coisa que quando eu me formei lá atrás, em 94, a gente tinha 5 áreas do direito, não se fazia conexão com outras coisas, né? Era o civil, era o trabalhista, era o tributário, era o criminal, era o administrativo, e não tinha muito mais do que isso, quase 30 anos atrás. Hoje a gente tem aí uma infinidade de possibilidades, então esse é um dos primeiros segredos que tem por trás da nossa vida dentro desse mundo jurídico. Então, tem muitas relações entre mercados, quando a gente pensa em mercado jurídico voltado para o mercado de clientes, você tem lá uma infinidade de profissões dentro do mundo das pessoas físicas,
você tem uma infinidade de segmentos dentro do mundo das pessoas jurídicas, você tem uma série de profissões que estão dentro de sindicatos. Então, cada uma dessas vertentes pode levar a um escritório diferente. Então, pensem aí nas milhares de possibilidades. Se não bastasse isso, a gente ainda tem um Brasil do tamanho do nosso, e aqui eu tenho vocês como Brasil representado aqui, temos pessoas do norte, do nordeste, do sul, do sudeste, do centro-oeste, e eu que já percorri, são mais de 1.000 escritórios atendidos em consultoria no Brasil todo, e eu sei muito bem que o jeito de advogar de um escritório do Nordeste é completamente diferente de um escritório do Sudeste, que é diferente do Sul, e aí cada particularidade de região vai trazendo outros segredos, vai trazendo outras questões. Então, de fato, é uma profissão que poderia facilmente caber dentro de uma cifra de Jefferson com as suas duodecilhões de possibilidades dentro de uma profissão como a nossa. Não bastasse isso, a gente está vivendo aí, vamos pôr, desde 2015, alguns ensaios, mas depois de pandemia, a questão tecnologia acelerou de uma forma absurdamente grande. Hoje a gente tem o tal do chat GPT, as inteligências artificiais realmente funcionando, né, e trazendo possibilidades a mais para nós. Então, são muitas coisas. E aí, quando a gente pensa em sociedade de advogados, antes de chegar nesses outros pontos, e considerando como eu considero a sociedade como a célula-mãe de um escritório de advocacia que pretende durar mais de uma geração, que pretende ter sucesso em várias áreas, que pretende ter lucro crescente ano a ano, o objeto do nosso advocacia secreta é essa sociedade. Do que a gente vai falar, né? O que está por trás disso tudo? Que sozinhos a gente até pode ir mais rápido, né? Não preciso carregar ninguém, não preciso estar mais leve. Porém, a gente não vai tão longe, porque a gente precisa trabalhar em sinergia. A equipe precisa ser sinérgica, os meus sócios precisam trabalhar em sinergia. Esse é um dos segredos da vida longa de um escritório. Então, esse é um ponto para quem está começando, para quem já está na ativa há mais tempo, para quem entende a advocacia dessa forma, sabe que sem pessoas com S, a gente não vai muito longe.